Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Merci Seigneur pour cette occasion d'être ensemble. Obrigado, Senhor, por essa ocasião de estarmos juntos. Merci encore de pouvoir vivre l'Église internationale. Obrigado, Senhor, por poder viver essa igreja internacional. Je suis très reconnaissant de votre invitation. Merci. Eu sou muito grato por esse convite. Obrigado. Merci parce que c'est une réalité. La gloire de Dieu est sur toute la terre. Obrigado, porque é uma realidade. A glória de Deus está sobre toda a terra. Même avec tout ce que l'on voit, toute la persécution qui existe. Mesmo apesar de tudo que nós estamos vendo, toda essa perseguição c'est normal. Existe, é normal. Mais la gloire de Dieu remplit la terre. A glória de Deus Amém. enche a terra. La gloire de Dieu remplit la terre. A glória de Deus enche a terra. Et ce soir, au nom de Jésus, e essa noite, em nome de Jesus, il va remplir aussi notre cœur. Ele vai encher também o nosso coração. Le Seigneur va nous parler. O Senhor vai nos falar, nous encourager, nos encorajar, nous fortifier, nos fortalecer, nous aligner avec sa volonté. Nos alinhar com a sua vontade. Amen. Amém. J'ai à cœur Eu tenho no meu coração une parabole. Uma parábola. Une parabole que l'on connaît bien, le fils prodigue, dans Luc 15. Uma palavra que nós conhecemos bem, a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Et aujourd'hui, Dieu nous donne ce défi, nous lance ce défi. E hoje Deus nos lança desafio de recevoir, de receber, à travers cette parole que nous connaissons bien. De receber através dessa palavra que nós conhecemos bem. Oublions ce que nous connaissons. Vamos agora deixar de lado, esquecer o que nós já ouvimos, o que já conhecemos. Parce que Dieu a quelque chose de nouveau. Porque Deus tem algo novo. À chaque fois qu'on lit sa parole, a cada vez que nós lemos a sua palavra, si nous sommes d'accord, nós concordamos com isso. Dieu peut faire sa parole rhéma, c'est-à-dire vivante pour maintenant. Deus pode fazer a sua palavra rema, quer dizer, uma palavra viva para o agora. Amen. Amém. Donc, la pastora Adriana va lire. A pastora Adriana vai ler Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o finalzinho, que é o 31. 32. Tem um? Tem o 31? Aqui. De Lucas 15, 11 a 31. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali despedaçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos.
pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém. Amen. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Il s'agit de la relation entre le père et le fils, ou le père et les fils. Aqui uma história de um relacionamento entre o pai e o filho, ou seja, ou melhor, o pai e os filhos. Quelle relation j'ai avec mon père? Qual é a relação que eu tenho com meu pai? Je n'ai peut-être pas la même relation que mon frère a avec mon père. Eu não tenho o mesmo relacionamento, talvez, que o meu irmão tem com o pai. Moi, je me souviens, Eu me lembro j'avais une mauvaise relation avec mon père que eu tinha relacionamento muito ruim com meu pai, parce que j'avais une mauvaise image de lui. porque eu tinha uma imagem muito errada dele. Et j'avais même un peu peur de lui. Eu tinha medo do meu pai. Et parfois même, pour obtenir quelque chose, E às vezes, até para obter algo, je devais ruser eu tinha que enganar pour obtenir. para obter. Donc, j'avais une mauvaise attitude. Eu tinha uma atitude muito ruim. Pourquoi? Parce que je manquais de relation. Por quê? Porque faltava relacionamento. Donc, quelle est ma relation? Quelle est ma motivation de cœur? Qual é o tipo de relacionamento? Qual é a motivação do meu coração? Parce qu'en fait, c'est la motivation de mon cœur qui va changer ma vie. Porque a motivação do meu coração vai mudar a minha vida. Et il va changer aussi ma relation avec mon E père. vai mudar também o relacionamento com meu pai. Alors là, je parlais de mon père terrestre. Eu falei para vocês do meu pai terrestre. Aujourd'hui, ça va bien. Hoje vai muito bem. Mais on veut parler, bien sûr, de notre père aussi céleste. Mas nós vamos falar agora sobre o relacionamento do pai com o Pai Celeste. On voit que ces fils-là, ces deux fils, sont très différents. Nós vimos aqui que esses dois filhos são bem diferentes. Il y en a un qui veut faire ce qu'il veut. Tem um que quer fazer o que ele quer. Et l'autre qui veut servir le père. E o outro que quer servir o pai. On pourrait dire, ah, très bien, ça c'est très bien de vouloir servir. A gente poderia dizer, isso é muito bom de querer servir o pai. Et on pourrait dire, ah, mais toi tu fais ce que tu veux, le fils cadet veut vivre sa vie. E a gente poderia dizer, esse filho mais novo quer fazer o que ele tem em mim, o que ele tem na cabeça, né, quer viver a vida dele. Et dans cette histoire, il y a un verset clé, c'est le verset 17. Mas nessa história existe um versículo-chave, é o versículo 17. Et c'est là que je veux entrer. E é sobre isso que eu quero falar. Et c'est là que Dieu veut entrer ce soir. E é aí que Deus quer entrar nessa noite. Parce que le fils cadet, porque o filho mais novo, après avoir fait toutes ces expériences, depois de ter feito todas essas experiências, des mauvaises expériences, muito ruins, finalement, il va réfléchir. Finalmente, ele vai pensar, ele vai refletir. La Bible dit qu'il va entrer en lui. A Bíblia diz que ele vai, como se ele entrasse nele. Il va se poser les bonnes questions. Ele vai se questionar. Il va interroger son âme. Ele vai interrogar a sua alma. Ça me fait penser au psaume 42. Isso me faz pensar no Salmos 42. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau.
corça que suspira pelas correntes das águas. Ce fils-là, en fait, il est arrivé à ce point-là. Il a réfléchi, il s'est posé des bonnes questions. Esse filho aí, ele se questionou e ele se questionou sobre boas perguntas. Vous savez, ça me fait penser à cette parabole de Matthieu 21. Isso me faz pensar também na parábola de Mateus, É. Mateus 21. Il y avait aussi deux fils. Ali também tinha dois filhos. Et le père demande, E o pai pergunta: est-ce que tu veux aller travailler dans notre vigne? Você quer ir trabalhar na nossa vinha? Donc, il y en a un qui dit, ah non, non. Aí tem que diz, ah, não, não. Et l'autre dit oui. E o outro diz sim. Et finalement, E finalmente, celui qui a dit oui n'y va pas. aquele que disse sim, não vai. Et celui qui a dit non, E aquele que disse não, il a réfléchi après. depois ele pensou, ele refletiu, Il est rentré en lui. e ele teve essa atitude, né, entre aspas, de entrar nele. Et il est allé faire le travail. E aí, então, ele foi lá fazer o trabalho. Le fils cadet E o filho mais novo n'a pas envie. não tinha vontade, não teve Il vontade. n'a pas envie de rester dans la maison de son père. Ele não estava com vontade de ficar na casa do pai. Il veut vivre sa vie. Ele quis viver a vida dele. Mais à la fin, Mas no final, à la fin de l'histoire, no final da história, ce fils finalement rentre à la maison. esse filho finalmente volta para casa. Il rentre humilié Ele volta humilhado et il va finir par entrer dans la maison de son père. e ele vai terminar ali entrando na casa do Il va pai. être accueilli par le père. Ele vai ser acolhido pelo Il va pai. être restauré. Ele vai ser restaurado. Et là, il va entrer dans le royaume du père E ali ele vai entrar no reino do pai d'une autre façon. de uma outra maneira. Il va pouvoir servir, Ele vai poder servir mais vraiment d'une autre façon. de uma outra maneira. Le fils aîné, lui, E o filho mais velho, ele, quanto a ele, il a dit oui. ele disse sim. Oui, je vais aller travailler Eu vou dans la vigne, trabalhar. dans notre vigne. Eu vou, pai, trabalhar na nossa vinha. Il va faire ce que lui demande le père. Ele vai fazer tudo que o pai lhe demanda, lhe pede, desculpe. Et donc, il va le servir longtemps. Então, ele vai servi-lo tempão, um longo tempo. Et il va travailler. Ele vai trabalhar, Il va faire tout ce qui est correct. ele vai fazer tudo que é correto. Mais il va servir, il va travailler à contre-cœur. Mas ele vai trabalhar contrariado. Et à la fin, E no final, il fait les comptes. ele faz as contas. Il fait les comptes. Et il est en colère contre son père. E aí ele fica em cólera, né? Encolerado Parce que contra o seu pai. ce qui le motivait, Porque o que estava motivando ele c'était de se justifier. era se justificar. De faire, c'est vrai, les choses bien, Pardon? de faire les choses bien, O fato de fazer as coisas bem feitas, les choses que le père demande, as coisas que o pai lhe pede, mais juste faire. mas somente fazer. Faire. Fazer. Et il a oublié l'essentiel. Ele esqueceu o essencial. Pourquoi je le fais? Por que eu faço? Eu estou fazendo? Pourquoi je sers mon père? Por que eu sirvo meu pai? Alors, le fils aîné, E o filho mais velho? l'aîné a vécu, en fait, O filho mais velho viveu comme un serviteur. como Un serviteur, como um servo. mais qui ne connaissait pas son maître. Servo que não conhecia o seu mestre. Il a vécu dans une routine. Ele viveu em uma rotina. Il était aveuglé. Ele estava cego. Le fils aîné a persévéré O filho mais velho perseverou pour un jour avoir les honneurs du père. Para dia ser honrado pelo pai. Mais il avait une mauvaise attitude. Mas ele teve uma atitude muito ruim. Parce que quand il va dire, mais mon père, pourquoi tu ne m'as pas donné un veau pour faire la fête avec mes amis? Porque quando ele diz ali, quanto a mim, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Il n'a pas du tout compris. Ele não entendeu nada. Pourquoi? Por Parce quê? qu'il avait une mauvaise motivation. Porque ele tinha uma motivação errada. Il avait une motivation de quelqu'un qui fait les choses pour faire.
Ele tinha uma motivação de alguém que estava fazendo as coisas só por fazer mesmo, une forme religieuse, de maneira pour religiosa, être reconnu, para ser reconhecido, pour que les gens disent, ah oui, lui, il fait tout bien. para que as pessoas dissessem ali, sim, ele faz tudo direitinho. Il était un fils. Ele era filho, Il était un fils, ele era um filho, mais son attitude, mas a sua atitude, sa motivation a sua motivação l'a rabaissé é, au titre de serviteur, o rebaixou para um título de servo, un mauvais serviteur. servo muito ruim. Le salaire de ce serviteur, E o salário desse servo c'est l'amertume, é a amargura, les murmures. é a reclamação. Il se compare Ele se compara et finalement, il est jaloux même. e finalmente ele tem ciúmes no seu coração. Et il Ele va, é même, invejoso. il va même rejeter le père. Ele vai até chegar ao ponto de rejeitar o pai. Oh, il ne va même pas entrer dans la maison. Quer dizer, ele não vai nem entrar na casa. Donc ça, ce n'est pas seulement le fait d'être contre son frère, mais il rejette la maison du père. Isso não é somente ser contra o irmão, mas é rejeitar a casa do pai. Alors attention à notre attitude. Então, cuidado com a nossa atitude. Et le fils cadet? E o filho mais novo? Alors le fils cadet, lui, O filho mais novo, contra ele. il a dit non. Ele Non, disse, je ne vais pas aller travailler dans ta vigne. Ele disse, não, eu não vou trabalhar na sua vinha. Donc il a pris tout ce qui lui appartenait. Ele pegou tudo que pertencia a ele. Et c'est fort parce qu'il a demandé l'héritage au père. E é muito forte porque ele pediu a herança ao pai. Et normalement, on a notre héritage quand le père meurt. E normalmente nós temos a nossa herança quando o pai morre. Mais là, le père a accepté. Mas aí o pai aceitou. Il a divisé. Ele dividiu ali. C'est bien. Muito bem. Non, il a divisé ses biens. Ele dividiu os bens, pour les seus partager. bens para dividir. Ele vendeu os seus bens para dividir com eles, com os filhos. À quel point le père s'est soumis au fils. A que ponto o pai se submeteu a esse filho? Pour répondre à sa demande. Para responder ao seu pedido. Mais ce fils était authentique. Mas esse filho, ele era autêntico. Il voulait vivre. Ele queria viver. Sa vie. Ele queria viver a sua vida. Et donc il est parti, il a fait ses expériences. Então ele foi embora, ele fez suas experiências. Basées sur ses propres désirs. Baseadas nos seus próprios desejos. Mais ce qu'il ne savait pas, mas o que ele não sabia, c'est que le père l'attendait. Que o pai o esperava. Et c'est sûr, le père l'a accompagné dans la prière. Le père l'a accompagné. Le père pensait à lui. E o pai estava todo o tempo pensando nele. E podemos dizer que o pai estava acompanhando ele em oração. Amen. Amém. Et les circonstances ont fait E as circunstâncias concorreram de uma maneira qu'il a tout perdu. Que ele perdeu tudo. Et il a dû réfléchir. E ele teve que pensar, refletir. Alors les circonstances As circunstâncias peuvent parfois être difficiles. Podem às vezes ser bem difíceis. Mais réfléchissons. Mas refletimos. Parce qu'il y a certainement beaucoup de bénédictions derrière. Precisamos refletir porque existem muitas bênçãos por trás disso. Ce fils, esse filho, quand il a reçu son héritage, quando ele recebeu a sua herança, c'était comme s'il disait j'abandonne ma propre identité. É como se ele tivesse dizendo eu largo mão, né? Eu abandono a minha própria identidade. N'est-ce pas? Il a abandonné le père. Ele abandonou o pai. Mas la sagesse, Proverbe 1 nous dit que la sagesse, c'est de craindre l'Éternel, c'est de le révérer. Provérbios 1 diz que a sabedoria é de craindre, de révérer l'Éternel. É de temer, é o temor do Senhor. Et les circonstances ont fait le reste. La vie. E as circunstâncias fizeram o resto, né? A vida. O seu papel. Fizeram o seu papel. De fils indépendant. De filho independente. Rebelde. Rebelde. Il est devenu un fils libre d'aimer.
ele se transformou em um filho livre para amar et d'être aimé. e de ser amado. Et il voulait même Ele queria mesmo, revenir dans la maison du Père ele quis até voltar para a casa do pai, juste pour être un serviteur. somente para ser um servo. Et là, il y a une clé aussi. Aqui também tem uma chave. L'humilité. Humildade. Il était prêt à payer le prix. Ele estava pronto ali para pagar o preço. Il s'est dit, OK, je vais chez mon père Ele disse, ok, eu vou para a casa do pai et je vais lui dire, je suis plus digne d'être ton fils. e eu vou dizer para ele, eu não sou digno de ser o seu filho. Parce que dans son cœur, en fait, il ne se sentait pas fils. Porque no seu coração ele não se sentia mais filho. Il avait pris son héritage déjà. Ele já tinha pego sua herança. Mais le père Mas o pai l'a accueilli. o acolheu. Amen. Il l'a accueilli, il l'a Amém. embrassé. Ele o acolheu, o abraçou. Et en fait, à ce moment-là, E aí, nesse momento, il est redevenu un fils. ele voltou a ser filho. Parce que dans le cœur du père, Porque no coração do il pai, n'a jamais cessé d'être un fils. ele nunca deixou de ser filho. Parce que Dieu ne va jamais nous abandonner. Porque Deus ele não vai nunca nos abandonar. Même si on a fait des bêtises, Mesmo se nós fizemos algumas besteiras. même si on a été indépendant, Mesmo se tivermos tido atitudes de independência. le salaire de l'amour O du salário père, do amor do pai c'est l'acceptation, é a aceitação, la fête, é l'accueil. a festa, o acolhimento. Amen. Dieu nous aime. Deus nos ama. Nous n'avons rien à prouver. Nós não precisamos provar nada para ele. Nous n'avons rien à justifier. Nada a justificar para ele. Alors, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Então, quem nós somos? Je me pose la question, qui suis-je? Eu me pergunto quem eu sou. Parce que parfois, Porque às vezes je suis comme ce fils aîné, je suis un mauvais serviteur. às vezes eu posso ser servo ruim, como esse filho, Le fils aîné, ouais. como um filho mais velho. Mais parfois, je suis aussi comme le fils cadet, Mas às vezes também eu tenho atitudes do filho mais novo, un peu rebelle. pouco rebelde. Mais est-ce que je reviens au Père? Mas será se eu volto para o pai? Est-ce que je pardonne? Será se eu perdoo? Est-ce que je demande pardon? Será se eu peço perdão? Vous savez que nous serons jugés Vocês sabiam que nós seremos julgados comme nous jugeons nous-mêmes. como nós julgamos a nós mesmos? Et moi-même, toi-même, tu es jugé, c'est-à-dire que tu mènes une vie. Você leva uma vida En fait, sous un jugement sob julgamento que ton cœur, mince, comment je vais dire ça? Nous sommes jugés comme nous jugeons. Nós somos julgados como nós julgamos. C'est Matthieu 7, verset 2. Mateus 7, versículo 2. Et ça, c'est fort. Isso é muito forte. Parce que quelle attitude j'ai dans mon cœur? Porque qual é a atitude que você tem, que eu tenho no meu coração? Je vais récolter les fruits. Eu vou colher os frutos. Donc si j'ai une attitude de jugement envers quelqu'un, se eu tenho uma atitude de julgamento com relação a alguém, je vais aussi recevoir dans ma vie cette attitude. Eu também vou colher essa atitude na minha vida. Alors, est-ce que je suis un serviteur? Então, será se eu sou um servo ou un fils? Ou um filho? Quand je rentre dans ma chambre. Quando eu entro no meu quarto. Et quand je vais parler à mon Dieu. E quando eu vou falar com o meu Deus. Comment je prie? Como eu oro? Comme un serviteur. Como um servo. Qui se justifie. Que está sempre se justificando. Ou comme un fils. Ou como um filho. Qui est justifié. Que é justificado. Vous voyez la différence? Vocês estão vendo aqui a diferença? C'est différent, c'est une grande différence. É uma grande diferença. Alors, bien sûr, dans la Bible, então, claro que na Bíblia, il y a beaucoup de paraboles du serviteur. Tem muitas parábolas sobre servos. Par exemple, la parabole des talents de Matthieu 25. Por exemplo, o Mateus 25 sobre os talentos, a parábola dos talentos. Il y en a un qui a un talent. Tem que tem um talento. 2 talents. Outro tem 2 talentos. Et 5 talents. E 5 talentos. Il y a 2 serviteurs.
qui travaillent Tem 2 servos que trabalham et qui multiplient leurs talents. e que multiplicam os talentos. Et il y en a un E tem um outro qui a un seul talent que só tem um talento et qui va cacher ce talent. e que vai esconder esse talento. Je pense Eu creio, que le problème n'est pas tant dans le serviteur, pardon, le problème n'est pas tant dans la motivation des serviteurs, o problema não é somente na motivação do servo, mais dans l'image du maître, mas na imagem que ele tem, qu'ils ont de leur maître. mas na imagem que eles têm do mestre. Parce que celui qui a un seul talent Porque esse que tem só um talento, va dire, ele vai dizer: tu es un maître dur. você é um mestre duro, Et il ne connaît pas son maître. rígido, não é? Então, ele não conhece o mestre. Et comme l'histoire du fils prodigue, Como a história do filho pródigo. le fils aîné ne connaît pas son Esse père. filho mais velho não conhece o pai. Il vit avec lui tous les jours. Ele vive com ele todos os dias. Il a tout, Ele tem tudo, mais il n'a pas saisi. mas ele não tomou posse. Il n'a pas réalisé quel est le statut de fils. Ele não se deu conta qual é o status, né? Qual é o seu status? De fils. Qual é o seu status de filho? Personnellement, Pessoalmente, je me souviens, eu me lembro, après m'être converti, depois de ter me convertido, après que Dieu ait travaillé mon cœur, depois que Deus trabalhou no meu coração, et cela a pris beaucoup de temps. isso levou bastante tempo. J'ai pu retourner chez mon père Eu pude voltar à casa do meu et pai être à l'aise, e ficar à vontade même me servir. e até servi-lo Non, me servir, utiliser les choses de mon père e até me servir das coisas que o meu pai tinha, sans demander, sem pedir, parce que c'est aussi à moi. porque também eu entendi que aquilo também era meu. Amen. Amém. Tout ce qui est dans le royaume du Père Tudo que tem no reino de Deus, no reino do Pai, est à nous. nos pertence. Ah, la Bible dit A Bíblia diz que ta volonté soit faite que a tua vontade seja feita sur la terre comme au ciel. na terra como no céu. Ce qui est au ciel, Então, aquilo que está no céu c'est à nous. nos pertence também. Amen. Amém. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nós somos justificados por Jesus, Nous ne sommes por pas Jesus Cristo. Nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons. Não somos justificados por aquilo que fazemos. Le fils aîné O filho mais novo, o filho mais velho, le fils aîné pensait être justifié par ce qu'il faisait. o filho mais velho pensava ali que ele era justificado por aquilo que ele fazia. Mais non. Mas não. Pourquoi? Por quê? Parce qu'à la fin, Porque no final, il va entrer en procès avec son père. Il va même juger son père, puisqu'il va l'accuser de ne pas lui avoir offert ce qu'il désirait. ele vai entrar ali numa situação desagradável com o pai e até de julgá-lo, de julgamento. Le fils aîné, Le fils cadet, pardon. O filho mais novo, il a vécu son expérience. Ele viveu a sua experiência. Mauvaise expérience. Uma experiência muito ruim. Et nous n'avons pas besoin non plus de vivre de mauvaises expériences. Nós não precisamos viver essas experiências ruins. Mais si c'est le cas, mas se isso for o caso, je dois réfléchir. Eu preciso pensar. Quelle est ma position? Qual é a minha posição? Suis-je vraiment fils? Eu sou realmente um filho? Est-ce que c'est le Père qui me justifie? É o Pai que me justifica? Parce que je suis prêt à recevoir la justification de mon Père. Eu estou pronto mesmo para receber a justificação do meu Pai. Je vais utiliser, ser justificado pelo meu Pai. Je vais utiliser une autre image. Eu vou usar uma outra imagem. Celle de la vieille outre et de l'outre neuve. Aquela da Como se diz? Onde a gente bota o vinho. Assim. Onde a gente bota o vinho. Novo e velho. Continue. Como se chama?
Continue. l'outre, le vieux récipient. Continue em português. A gente não pode botar o vinho novo dentro de uma velho, eu não sei também, velho, Só terminar vinho. Tu peux parler em português, chérie, pendant que sim. je... A gente precisa de ouvir o Pai, de ouvir, de saber quem eu Os sou. odres, os odres. Odres, tá. A gente, le fils aîné vivait comme une vieille outre. O filho mais velho vivia como um odre velho. Quelle est la caractéristique de cette vie? Qual é a característica dessa vida? En fait, elle est motivée par la loi. Ela é motivada pela lei. Elle est motivée par la justification. Ela é motivada pelas justificativas. Je vais faire et faire Eu et vou faire fazer. pour finalement être justifié. Para ser justificado. Alors, c'est bien de faire. Claro que é bom, é bom fazer. C'est bon de faire la volonté de Dieu. É bom, é muito bom fazer a vontade de Deus. Nous devons même chercher à faire la volonté de Nós Dieu. devemos buscar fazer a vontade de Deus. Mais Dieu veut nous amener Mas Deus quer nos levar à vivre le titre de la position de fils. Le titre de fils. Posição, a identidade de filho. Et cette identité de fils, e essa identidade de filho, pour être vécue pleinement, para ser vivida plenamente, elle doit être vécue dans une outre neuve. Ela é necessária ser vivida em um odre novo. Le Saint-Esprit, o Espírito Santo, le vin nouveau, o vinho novo, il bouge. Ele se movimenta. Et il a besoin d'une outre neuve. E ele precisa de um odre novo. Souple. Um odre maleável. Qui se laisse diriger. Que se deixa dirigir. Une vieille outre. Velho odre. Le cuir est rigide. O couro ele é rígido. Il peut craquer. Ele pode até estourar. Mais une outre neuve. Mas odre novo. Le cuir est souple. O couro é maleável. Il se laisse transformer. Ele se deixa transformar. À l'image du Père. Na imagem do Pai. Il peut même s'élargir. Ele pode até se alargar um pouco. Comme dit Ésaïe 40, élargis les cordages de ta tente. Como diz Isaías 40, né? Alargar a tenda. Et cela, on peut le faire. Isso nós podemos fazer. Si nous vivons pleinement dans notre identité de fils. Se nós vivermos plenamente a nossa identidade de filho. Alors, je crois qu'il y a un process. Então, eu creio que existe um processo. Parce que quand nous sommes pécheurs, porque quando somos pecadores. Nous sommes loin de la présence du Père. Quando nous péchons, c'est ça? Ouais, non, avant de nous convertir, ouais. Sim, antes de nos convertermos nessa vida de pecador, nós estamos longe do Pai. Il y a un process. E existe um processo. Et souvent, e muitas vezes, nous devons passer par le chemin du serviteur. Nós precisamos passar pelo caminho do servo. Comprendre para entender que le Père que o Pai est aussi un maître. É também um mestre. Et qu'il a aussi une volonté. Ele também tem uma vontade. Et que je dois entrer dans cette volonté. E que eu preciso entrar na sua vontade. Et Dieu veut pas qu'on reste. Mais Dieu veut pas qu'on reste seulement dans la compréhension. Mas Deus não quer somente que a gente fique nesse nível de compreensão. Compréhension intellectuelle. Nesse nível de compreensão intelectual. De faire les choses. De fazer as coisas. Qui sont très bonnes. Isso é muito bom. Mais il veut que nous allions plus loin. Mas ele quer que a gente vá mais adiante. Parce qu'il veut mais longe. Il veut nous prendre dans ses bras. Ele quer nos pegar nos seus braços. Il veut nous dire, viens, entre.
dans mon royaume. Ele quer nos dizer: venha, entra no meu reino. Entre, on va fêter ensemble. Vamos festejar juntos. Et on n'a pas besoin d'être perdu pour fêter, d'accord? Nós não precisamos nos perder para poder depois festejar. On peut déjà être accueilli, Nós être aimé podemos ser acolhidos, ser amados par le Père pelo Pai, sans se perdre. sem primeiro se perder. Amen. Amém. Et donc être accueilli par le Père. Ser acolhido pelo Pai. Amen. Je peux entrer, il y a deux façons de rentrer au ciel. Existem duas maneiras de entrar no céu. Attention, hein. Et je peux entrer comme serviteur Eu posso entrar no céu como servo, avec mes œuvres. com as minhas obras. Et ça fonctionne, E às vezes funciona. fonctionne. Mais je peux entrer au ciel Mas eu posso entrar no céu comme un fils, como um filho, avec mon identité de fils. com a minha identidade de filho. Et sans avoir dans mes pensées, Sem ter no meu pensamento j'ai tout fait bien. aquela ideia que eu fiz tudo correto, perfeito. J'ai servi Bem, mon père correctement. Eu servi o meu pai corretamente. Parce que ce n'est pas le critère que Dieu a dans son cœur. Esse não é o critério que está no coração de Deus.